O governo do estado decide revisar as bandeiras de 2 regiões no novo plano de distanciamento controlado. A medida atinge Passo Fundo e Lajeado, consideradas de alto risco para a transmissão do coronavírus. Os médicos alertam para os perigos do uso incorreto de máscaras. Descuidos podem aumentar as chances de contágio. A chegada do frio deixa a população mais exposta a problemas de saúde. O aumento das doenças respiratórias não é causado só pelas baixas temperaturas, mas também pelo fato de que nessa época as pessoas ficam mais tempo em ambientes fechados. E ainda, falha em cadastro de operadoras permite habilitar celulares roubados no Rio Grande do Sul. É a partir de agora, no RBS Notícias. A gente começa o RBS Notícias de hoje falando da máscara, que é uma ferramenta importante na prevenção do coronavírus. Ela ajuda a diminuir o contágio, mas o uso incorreto dessa proteção pode ocasionar a contaminação, como conta o repórter Jonas Campos. Muita gente está usando o acessório de forma inadequada. Aqui a jovem passa as mãos do lado de fora da máscara. Em outro ponto da cidade, mais uma situação parecida. Esta outra jovem desliza os dedos sobre a máscara e coça o olho. Uma ação arriscada que pode facilitar o contágio do vírus. Tem gente que esquece a máscara, cobrindo o queixo ou pendurada no pescoço. Sem a máscara, esta mulher se levanta e conversa bem perto da amiga. Aqui, ela não cobre nem a boca, nem o nariz. Estes flagrantes foram registrados aqui na região do Largo Glênio Pérez e também da Voluntários da Pátria, no centro de Porto Alegre. Um dos principais problemas que a gente percebeu é que as pessoas, inadvertidamente, acabam, às vezes, tocando na parte externa aqui da máscara. E quais os riscos para a pessoa quando acontece isso? Gotículas potencialmente contaminadas vindo de tosse, espirro ou até mesmo da fala de outras pessoas próximas a nós, elas vão se fixar na parte externa da máscara. Então, uma vez que a gente coloca a máscara, essa parte externa, a gente vai considerar ela sempre potencialmente contaminada. Ao colocar a máscara, não deixe o nariz de fora, não cubra apenas as narinas, nem deixe o queixo exposto e evite máscaras largas nas laterais. O risco de contágio é muito alto quando 2 pessoas conversam sem máscaras e uma delas está infectada. Para a possibilidade de contágio ser a menor possível, as 2 pessoas devem usar máscara, porque ela impede que a pessoa contaminada elimine gotículas do vírus no ambiente. Após o uso da máscara de tecido, ela deve ser lavada com água e sabão. Já a máscara descartável deve ser colocada no lixo orgânico. O infectologista Paulo Ernesto Filho explica como devemos ajustar. A pessoa vai higienizar as mãos primeiro, vai pegar a máscara pelas alças e ela vai encaixar no queixo, subir no nariz e colocar as alças nas orelhas. É importante que a máscara ela cubra bem a parte de baixo do queixo, né? E que ela fique com um ajuste bem próximo ao rosto nas laterais, né? Então, para aquelas pessoas que têm barba muito grande, isso é uma dificuldade que tem que ser contornada, no sentido de aparar a barba, deixar bem rente ou sem barba. Um decreto da Prefeitura de Rio Grande flexibilizou o funcionamento do comércio na cidade, mas apenas lojas menores podem reabrir, seguindo regras de distanciamento e limite de clientes para evitar as aglomerações. Quem tem os detalhes é o repórter Fábio Eberhardt, que traz agora as informações. Oi, Fábio, boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite a todos. O decreto foi assinado hoje pelo prefeito de Rio Grande e as novas medidas já estão valendo. Lojas com até 50 metros quadrados podem funcionar com a presença de, no máximo, 4 pessoas por vez. Isso de segunda a sexta-feira
das 9 da manhã até as 4 da tarde. Desde o dia 24 de março, o comércio em Rio Grande estava fechado e vinha operando apenas por teleentrega. O novo decreto autoriza ainda que revendas de carros voltem a funcionar, respeitando as mesmas regras. As máscaras agora são obrigatórias para os comerciantes, para os clientes e também para quem utiliza ônibus ou transporte por aplicativo. Os 2 shoppings de Rio Grande permanecem fechados, com as lojas também no sistema de delivery. O mesmo vale para padarias e restaurantes. O prefeito de Rio Grande disse em coletiva que essa flexibilização só foi possível porque foram levadas em conta questões de saúde, como um plano municipal de testagem para o novo coronavírus, a instalação de uma central de triagem com o apoio da Universidade Federal e o credenciamento de mais 10 leitos hospitalares junto ao governo do estado. Hoje a cidade conta com 59. Rio Grande tem 7 casos confirmados de Covid-19 e foi a primeira cidade do sul do estado a registrar uma morte causada pela doença. Uma senhora de 66 anos morreu na quinta-feira passada. Volto contigo, Eloy. Léo, perdão. Obrigado, Fábio. O governo do estado está revisando as bandeiras de 2 regiões, Passo Fundo e Lajeado, as únicas classificadas com alto risco de transmissão do coronavírus. A repórter Natália King está conversando conosco a partir de agora. Boa noite, Natália. Essa decisão sai ainda hoje? Pode sair ainda hoje sim, Eloy. Boa noite. Isso pelo menos foi o que o governador do estado, Eduardo Leite, disse mais cedo durante uma transmissão ao vivo pela internet. Ele explicou que essa revisão está acontecendo porque Passo Fundo e Lajeado receberam incrementos de leitos. São 13 novos leitos em Passo Fundo e 4 novos leitos em Lajeado. A habilitação para uso já foi pedida ao Ministério da Saúde. Esses leitos já foram incluídos no sistema e eles são dados relevantes aí para o cálculo dos níveis de risco. O que esse nível de risco se baseia, então? Além, claro, da ocupação e o número de leitos, que são fundamentais, também o número de casos confirmados da Covid-19 e o número de óbitos. Vamos acompanhar aí no mapa, então. Passo Fundo e Lajeado hoje são aí as cidades, né, que são... Essas são as cidades, as únicas cidades, as únicas regiões de bandeira vermelha nesse momento aqui no estado. São 99 municípios com restrições mais rígidas à atividade no decreto de distanciamento social controlado, que vale a partir de segunda-feira. No modelo, o estado ele foi dividido em 20 regiões e cada uma delas vai receber uma cor de acordo com o risco de transmissão. Lembrando que o governador deixou bem claro que essa revisão está acontecendo agora, de forma aí, é uma exceção que está acontecendo nesse momento. Isso porque qualquer mudança no plano de distanciamento só vai acontecer nos sábados e também de acordo com critérios técnicos. Vamos ouvir o que ele falou. Mas o que eu quero deixar claro é, não vai ser conta de chegada. Nós não vamos ficar girando, fazendo rodar mapas, gerando mapas aqui, até que eles deem a cor que o prefeito ou que algum grupo empresarial quer. Nós estamos abrindo essa exceção de gerar este mapa, porque estamos na transição e também considerando que tem o Dia das Mães, a gente não quer que o comércio seja prejudicado numa data importante, se os dados disserem que é possível fazer a abertura. Lembrando, então, que esse novo plano de distanciamento social controlado passa a valer a partir de segunda-feira aqui no estado. E uma última informação, o estado recebeu do Ministério da Saúde novos testes rápidos. Então, tem 282 mil novos testes para distribuir aos municípios. Léo. Obrigado, Natália. A seguir, falha em cadastro permite habilitar celulares roubados no Rio Grande do Sul. Em 2019, 112 mil celulares foram furtados ou roubados no Rio Grande do Sul. Para tentar frear essa indústria criminosa, foi criado um cadastro de aparelhos bloqueados, o que impediria o uso em todas as operadoras. Mas uma possível falha nessa ferramenta está alimentando o mercado clandestino de telefones, como mostra o repórter Giovanni Grisotti. Este homem vende um celular por R$ 1.700 em Sapucaia do Sul. O anúncio que ele publicou na internet deixa claro, o aparelho só funciona com uma operadora, a Oi. Carregador, fone, tudo original dele.
Fizemos o teste. Pegamos o código, que é único para cada aparelho, chamado de e-mail, e colocamos no site da Anatel. O celular aparece bloqueado por perda, roubo ou furto pela operadora TIM, mas está funcionando normalmente. Ele está na blacklist da Anatel, como se tivesse sido roubado ou extraviado. Isso aí eu não sei dizer. Eu uso ele normal, tudo, funciona tudo, eu não sei disso aí. Tu é o primeiro dono? Não. Em São Leopoldo, o especialista em tecnologia Ronaldo Praz comprou um modelo da mesma marca e com a mesma observação. Só funcionaria pela Oi. Desconfiado, ele consultou o site da Anatel e descobriu que o aparelho também deveria estar bloqueado. Eu me considerava uma pessoa esclarecida, capaz de identificar aparelhos nessa condição, e essa falha no sistema me induziu ao erro. Na internet encontramos vários anúncios semelhantes. Esse cinza aí, ele só funciona na operadora Oi. Eu nunca tentei botar outro, mas quando eu comprei, falaram que só funciona na Oi. Eu tenho ele faz mais ou menos um ano. O especialista em tecnologia acha que pode existir uma falha no sistema da Anatel. Ele tentou instalar chips das outras 3 operadoras no telefone, mas nenhum funcionou. Agora quer devolver o celular ao dono. Eu ficaria muito feliz em devolver o aparelho ao dono dele. Eu não me importo com o prejuízo que eu paguei. Mas não está conseguindo localizar a vítima porque, na ocorrência, o dono do celular não incluiu o número de e-mail. E sem o código próprio do aparelho, não é possível fazer o rastreamento. A gente vê com bastante preocupação essa falha e acreditamos que ela seja corrigida o quanto antes, porque no momento em que as pessoas conseguem adquirir um celular que foi furtado, roubado ou que está impedido por um outro motivo, e se consegue habilitar esse celular numa operadora, isso acaba retroalimentando a questão do furto e especificamente o roubo, quando tem emprego de arma de fogo, violência contra a vítima para retirada dos aparelhos móveis. Caso da quadrilha presa esta semana em Canoas, segunda cidade no ranking de assaltos com roubo de celulares. Essas imagens mostram os bandidos em ação. Em 6 meses foram mais de 300 ataques. A operadora Oi informou em nota que bloqueia a linha e o e-mail dos telefones roubados ou perdidos e que essa lista está no banco de dados da própria operadora. Já a Anatel não comentou a possível falha no sistema de bloqueio. Eloy. A pandemia está obrigando a maioria das pessoas a apertar o cinto. E para muita gente não está sobrando dinheiro para despesas importantes, como, por exemplo, o aluguel. Uma prova disso é que a inadimplência aumentou e nem todo mundo está conseguindo negociar com os donos dos imóveis. A Ana e o marido trabalham com fotografia, mas a pandemia está acabando com o mercado deles. Tá difícil registrar momentos felizes. A nossa queda no rendimento agora nesse período de pandemia foi 100%. A gente está assim, sem conseguir fazer ensaios. E como fazer para pagar o aluguel de um escritório e um estúdio? Um dos proprietários nos deu 100% de isenção por 2 meses. Ele entendeu muito bem a situação e a outra proprietária estava muito irredutível e a imobiliária foi e negociou até as últimas consequências, assim, e conseguiu uma negociação de 50% por 2 meses. Mas o casal não teve o mesmo sucesso com o aluguel do apartamento. A gente tem como entrar em contato com o proprietário e, de repente, sugerir para ele que mude de imobiliária para uma imobiliária que esteja mais aberta à negociação, até para eles não perderem o inquilino, né? Assim como a Ana, outras famílias buscam soluções para não atrasar os aluguéis. Mas a inadimplência aumentou no mercado imobiliário na região metropolitana da capital. É o que mostra um levantamento da entidade que representa o setor no estado. O atraso no aluguel comercial subiu 26% comparado a abril do ano passado. Por isso, a possibilidade de negociar é maior nesse momento. A falta de trabalho gera falta de faturamento e sem faturamento não se paga a conta, nem também não se paga o aluguel. Então, os inquilinos do comercial têm negociado bastante e as imobiliárias estão muito abertas a essa negociação.
Já no aluguel residencial, o aumento da inadimplência foi de apenas 3% no mesmo período. No aluguel residencial, as pessoas estão vivendo, estão usufruindo do imóvel, então a negociação não está existindo. Em Brasília, no Senado, foi aprovado um projeto que proíbe o despejo de inquilino nesse momento de pandemia. O texto ainda depende da aprovação do Congresso e sanção do presidente. Como as regras podem mudar, não é aconselhável o caminho da justiça para conseguir desconto ou isenção do aluguel. Nós não temos ainda uma posição muito clara a respeito do direito que vai ser aplicado. E os juízes estão vinculados ao direito, ao contrário dos negociadores, que podem buscar outros argumentos para encontrar justiça naquela situação. O jeito é apostar no bom senso de todas as partes nesse momento delicado e esperar a renda voltar. No caso da Ana, com fotos que todos estão com saudade. Os efeitos da pandemia na China, principal comprador do Rio Grande do Sul, derrubaram as exportações do agronegócio gaúcho no primeiro trimestre. As vendas somaram 1 bilhão 800 milhões de dólares, uma queda de 23,3% em relação aos primeiros 3 meses do ano passado. Produtos florestais e fumo foram os setores que tiveram a maior queda na exportação para o país asiático. Em compensação, os chineses compraram mais alimentos. Destaque para o aumento na venda de carnes e também de soja. Eloy. A seguir, a preocupação com a volta do frio que deixa as pessoas mais expostas a doenças respiratórias. Mais 7 mortes por coronavírus foram confirmadas hoje. Farroupilha, uma mulher de 76 anos, Carlos Barbosa, um homem de 82 anos, Quaraí, um homem de 84, Boa Vista do Sul, um homem de 81, Alvorada, um homem de 59 anos e Lajeado, 2 mortes, uma mulher de 72 anos e um homem de 64. Ele chegou ao Hospital Bruno Born na segunda-feira e morreu logo depois. A mulher dele e o filho também estão internados no mesmo hospital com o coronavírus. Em Lajeado já são 161 pacientes. E a gente vê, então, os 10 municípios com mais casos da Covid-19. Você vai olhar aqui na tela com a gente. Em Lajeado está em 3º lugar em número de casos, com 8 mortes, como a gente pode conferir aqui. Porto Alegre tem 477 casos, Passo Fundo 225. E os 2 municípios têm 17 mortes. Marau está com 103 casos. Só hoje teve 9 casos atualizados. O município tem 2 mortes por coronavírus. Total de casos aqui no Rio Grande do Sul, vamos lá para mais informações aqui na tela, 2.100 casos em 168 cidades. Total de mortes, 90. São os dados mais recentes da Secretaria de Saúde aqui do estado. Eloy. Em maio, Léo chegou e trouxe junto a primeira onda de frio. E neste ano, um reforço na preocupação. Além da Covid-19, os gaúchos também precisam se preparar para enfrentar as doenças que são comuns nessa época. O número de atendimentos deve aumentar em até 30% entre os adultos. Já nas consultas pediátricas, esse aumento pode chegar a 50%. Gripes, resfriados e o agravamento de problemas crônicos, como a asma e a bronquite, já tradicionalmente sobrecarregam o sistema de saúde nessa época. O infectologista do Hospital de Clínicas acredita que a combinação do coronavírus e das outras doenças de inverno pode levar a um aumento nos atendimentos nos próximos meses. O número de casos de síndrome respiratória aguda, grave ou não, aumentarão a partir de 2 a 3 semanas daqui em diante. Algumas doenças são mais comuns nessa época. A asma se manifesta com falta de ar, tosse seca, chiado no peito. A rinite, que é um processo inflamatório da mucosa nasal, tem obstrução, coriza e espirro. A gripe vem com febre, dores no corpo e cansaço. Mas com tantos sintomas parecidos, às vezes fica difícil diferenciar uma gripe, por exemplo, da Covid-19. Preste atenção nesses pontos. Febre, dor de cabeça no corpo e na garganta e principalmente muita falta de ar. Nesse caso, pode ser Covid. O aumento das doenças respiratórias não é causado só pelas baixas temperaturas, mas também pelo fato de que nessa época as pessoas ficam mais tempo em ambientes fechados.
Por isso, o protocolo recomendado para combater a Covid-19 é bastante útil também para evitar outras doenças de inverno. A etiqueta respiratória, a higiene das mãos e, principalmente, evitar aglomerações ajuda a reduzir a propagação de outros vírus. Mesmo com o frio, é importante manter os ambientes arejados em casa e se agasalhar mais. No transporte público, os decretos que orientam os protocolos para combater a Covid-19 determinam que as janelas precisam estar sempre abertas. Vale também para o transporte por aplicativos. Em Porto Alegre, a Prefeitura aposta também que o isolamento social vai trazer reflexos na redução das doenças de inverno. Com o isolamento, a gente tem expectativa também que nós vamos ter menos demandas do que o habitual por questões respiratórias e gripais nas unidades básicas e na atenção hospitalar, nos nossos hospitais. Só para comentar também tudo que faz parte da nossa estratégia. E para isso a gente precisa contar com a população para que a gente consiga avançar. Em transmissão ao vivo pela internet, o prefeito reforçou hoje a importância da vacinação contra a gripe. Depois de idosos e profissionais da saúde, Porto Alegre concentra a campanha nas pessoas que têm doenças crônicas, incluindo aí asma e bronquite. 50 mil já foram imunizadas, mas a meta é triplicar esse número. A gente consegue diminuir as pessoas que vão ter problemas gripais e respiratórios, e isso aumenta a sua imunidade e a gente consegue deixar essas pessoas mais seguras para enfrentar esse momento e diminuir a demanda também nas unidades básicas, como a gente falou antes, e as demandas hospitalares também vão diminuir bastante. Para amanhã, a previsão é de mais frio, inclusive com chance de geada em alguns pontos aqui da Serra, da região noroeste, e aqui na campanha pode gear também aqui na região sul. Não vai gear em todas essas áreas, são alguns pontos de forma isolada, segundo a SOMAR. Vai ter frio, né? Mas vai ter sol também, como a gente pode ver aqui no mapa, tempo firme em boa parte do estado, uma chance pequena de chuva apenas aqui na região do litoral, uma chuva isolada, se tiver. Vamos dar uma olhadinha aqui nas temperaturas, olha só como vai amanhecer Porto Alegre, com 8 graus, né? 10 graus aqui em Rio Grande, 4 graus em Bagé e olha em Caxias do Sul, hein? Frio de novo, apenas 2 graus. À tarde a temperatura sobe, mas não muito, máxima de 18 graus em Rio Grande. Em Porto Alegre, temperatura máxima amanhã é de 19 graus. Eloy. Bastante frio amanhã, Léo. Futebol, na primeira semana do retorno aos treinos da dupla Grenal, o Inter demitiu mais de 40 funcionários. O futebol voltou em Porto Alegre com o cuidado de não perder o jogo para o coronavírus. O São José fez a desinfecção do estádio nesta quarta-feira. As precauções estão no rosto, no comprimento e em todo o corpo. Tava com saudade, né? De CT, do ambiente, saudade de treinar, de jogar. A retomada foi com várias restrições, inclusive financeiras. O Inter informou que precisou diminuir em 8% os postos de trabalho. Foram 44 demitidos, além da redução de salário de parte dos funcionários. Ações estão acontecendo, né, desde então, de redução, até redução de quadro, repactuação de situação com os atletas, para tentar, como eu disse, sobreviver nessa travessia. No mês passado, a dupla Grenal já tinha congelado os pagamentos de direito de imagens dos jogadores por 3 meses. No Grêmio, demissões não estão previstas. E o Grêmio equacionou isso fazendo um diagnóstico que nos próximos 3 meses teríamos uma perda de arrecadação entre 25 a 30 milhões. Em meio a essa realidade diferente, a Federação Gaúcha de Futebol fez uma videoconferência com as equipes que disputam o Gauchão e garantiu que o campeonato não será retomado neste mês. Uma nova reunião só acontecerá após o próximo decreto estadual, previsto para sexta-feira. A decisão foi resultado da conversa de ontem com o governador Eduardo Leite. Hoje, em entrevista à Rádio Gaúcha, o governador voltou a demonstrar sua preocupação com o possível retorno. Não podemos colocar a conclusão do campeonato acima da proteção à vida e à saúde. Governador? Não só dos jogadores, como das suas comunidades, também porque serão agentes transmissores. A rotina do futebol está diferente, sem bola rolando e com uniformes que não lembram o esporte. A pandemia deixou muita gente sem renda
e empresários estão ajudando quem precisa. É o caso do grupo de investidores Advent, que controla 2 redes de supermercados e as lojas Quero Quero. O auxílio já começou a chegar às famílias carentes. A campanha das lojas Quero Quero começou com a doação de R$400 mil da empresa e mais R$600 mil dos sócios. A direção ainda desafiou funcionários e clientes a doarem também. Com isso, foram arrecadados mais R$300 mil. R$1.300.000 foram usados para comprar 26 mil cestas básicas. A rede Quero Quero vende material de construção, móveis e eletrodomésticos em 280 municípios no sul do Brasil. São 180 lojas no Rio Grande do Sul e toda essa estrutura vai ser utilizada para entregar entre 50 e 550 cestas básicas em cada município em que a empresa está presente. Vão ser os próprios funcionários que vão fazer a entrega das doações. Um momento difícil desse é um momento que chama o momento da verdade, é um momento de você dar um pouco de si. Porque daqui 5 anos, 10 anos, quando seus filhos perguntarem o que você fez durante aquele momento difícil, não adianta você falar assim, não, eu senti que as pessoas estavam tristes. Não, nós demos da gente. Na verdade, é uma oportunidade de você mostrar o seu caráter, de fazer algo mais. O grupo de investidores Advent também controla as redes de supermercado Nacional e Big, que começaram uma campanha semelhante. Além de doar alimentos, os supermercados também vão arrecadar doações dos clientes. A meta é chegar a 40 mil cestas básicas. Imagina o pai de família que trabalhava num trabalho informal e não tem mais como sustentar a família dele, né? O filho que não tem mais a merenda no colégio. Para quem pode, por que não fazer um esforço desse tipo para minimizar o impacto? Não vai resolver o impacto jamais, mas minimiza muito. Outras informações às 8h30 no Jornal Nacional. Boa noite para você aí em casa. Eloy, boa noite para você. Boa noite, Léo. Boa noite a todos. Até amanhã.